Você já recebeu alguma prova de amor? Alguém já fez alguma coisa para você que mostra o quanto você é amado? Vez por outra eu recebi uma prova de amor lá em casa. Minha esposa Sara, ela compra e cozinha fígado bovino para mim. E ela detesta fígado. É uma baita prova de amor, não é não? Mas tem gente que fez coisa impressionante para provar seu amor. Por exemplo, o rei Eduardo VIII, lá da Inglaterra, ele queria se casar com uma americana chamada Wallis Simpson. Mas a lei britânica ela proibia que um rei se casasse com uma pessoa que fosse divorciada, se o ex-cônjuge dessa pessoa estivesse vivo ainda. Então, em 1936, o rei Eduardo VIII ele abdicou do trono da Inglaterra só para casar com a sua amada. Outra prova de amor, em 1927, um arquiteto lá dos Estados Unidos chamado John Hames, ele viu a sua esposa tendo muito trabalho para tirar as comidas e enrolar em jornal para poder jogar no lixo. Então, para ajudar a sua esposa, a sua amada, ele criou um dispositivo que triturava a comida em pedaços, pequenos pedaços, para que ela pudesse jogar direto no ralo. No Brasil não chegou isso, mas em 1936, lá nos Estados Unidos, se patenteou o chamado triturador de lixo. Acho que aqui não ia dar certo, né? O pessoal ia meter a mão. Outra prova de amor, uma lenda conta que por volta de 600 a.C., a rainha Amitis, ela estava com saudade da sua terra, ela morava lá na Média, e ela casou com o rei Nabucodonosor, aquele mesmo da Bíblia. E o rei Nabucodonosor viu a sua amada triste, com saudade, ele falou, não precisa ter saudade da sua terra, eu vou trazer a sua terra para cá. E ele construiu uma série de jardins suspensos, uns planaltos assim, terraços, uma coisa mais linda do mundo, só para agradar a sua amada, os famosos jardins da Babilônia. E uma última prova de amor, na manhã de Natal de 1870, um compositor alemão chamado Richard Wagner, ele juntou 17 músicos para acordar a sua esposa Cosima com uma música que ele tinha feito só para homenagear o filho deles, que tinha nascido. A música se chamava Idílio de Siegfried. Se você quer alguma dica para conquistar a sua esposa aí, para dar uma conquistada de amor, faça uma música para ela. E chame 17 músicos com uma orquestra para tocar para ela. Provas de amor. Provas de amor. E cada prova de amor nós vemos provas de amor de várias formas. E hoje nós veremos uma prova de amor. Mas essa prova de amor é diferente do que qualquer prova de amor que tenha sido feita. É uma prova de amor única. E nós vamos ver no texto de hoje. E o resumo da mensagem de hoje, queridos, é que o amor de Deus provado na cruz do Calvário garante que nós seremos salvos no dia final. O amor de Deus provado na cruz garante que nós seremos salvos no dia final. Nós vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que Deus prova o seu amor por nós com a morte de Cristo Jesus. Nós estamos vendo aqui um trecho da carta de Paulo aos Romanos, e é uma das mais impressionantes exposições do Evangelho que existe. Romanos mostra nos primeiros capítulos, de 1 a 2, que todos nós somos pecadores, todos nós somos indesculpáveis, todos nós somos merecedores de morte, de condenação eterna, independentemente se nós somos judeus ou gentios. Depois, nos versos 3 e 4, a carta nos mostra que nem as nossas obras, nem a nossa origem de nascimento tem poder de nos reconciliar com Deus, mas tem alguém que tem esse poder, e é Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê é justificado diante de Deus, é declarado justo por Deus, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E a carta diz que esses são os verdadeiros filhos de Abraão, nós. Além disso, a carta diz que quem é salvo por Jesus colhe os benefícios dessa salvação. Capítulo 5, e ele primeiro fala que nós, por sermos justificados com Cristo, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. E nós temos também a esperança de uma glória eterna, mesmo em meio às tribulações dessa vida. E a gente para se perguntar, como é que a gente pode ter esperança de uma glória sofrendo tribulação? A nossa esperança primeiro vem porque nós podemos sentir o amor de Deus mediante o Espírito. Está no verso 5. O Espírito Santo derrama o amor sobre nós. Mas também Deus prova claramente esse amor com o que nós veremos hoje. Acompanhe comigo de novo o verso 6. Diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo
pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Paulo diz que a morte de Cristo em nosso favor é a prova do amor de Deus por nós. Mas veja como essa prova de amor de Deus é clara. Olhe para como o apóstolo descreve a nossa situação quando Cristo morreu por nós. Primeiro, nós éramos fracos. Nós éramos impotentes, nós éramos incapazes de fazer o bem. Nós éramos incapazes de nos achegarmos a Deus. E Cristo morreu também por nós quando éramos ímpios. Ele morreu por nós quando nós não tínhamos o temor de Deus, quando nós nem mesmo críamos no Senhor. Na verdade, quando Ele morreu por nós, diz o texto que nós ainda éramos pecadores. Não que ainda não sejamos. Mas nós nos deleitávamos no pecado, nós vivíamos para pecar, com deleite. A nossa vida era pecar, como se fôssemos porcos na lama mesmo, achando que aquilo era a vida, achando que aquilo era precioso. E no verso 10 ele completa a lista de nós éramos inimigos de Deus. Nós odiávamos o Senhor, nós éramos rebeldes contra o Senhor, nós não éramos neutros, não existe ninguém que seja neutro com relação ao Senhor. Ou você crê nele, ou você é amigo dele, ou você é inimigo. E nós éramos inimigos do Senhor. Nosso prazer era desobedecer ao Senhor, fazer exatamente o contrário do que a palavra dele dizia para nós. E Paulo diz no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, porque talvez alguém tivesse coragem de morrer por alguém que fosse bom. Claro, nós estamos falando de alguém bom aos olhos humanos, porque não há um justo sequer diante de Deus. Mas mesmo assim, alguém ter coragem de morrer por outra pessoa boa é algo difícil, é algo raro. Você morreria por alguém? Se a sua resposta for sim, ainda assim isso seria numa situação extrema em que você precisasse morrer para que essa pessoa não morresse. E ainda assim, você não morreria por qualquer pessoa, você morreria por uma pessoa amada. Uma pessoa que você amasse muito. Seus filhos, seus pais, seu irmão, sua irmã, seu cônjuge. Alguém que fosse próximo a você. Então é raro que isso possa acontecer com a gente. Dificilmente alguém morreria por alguém bom. Mas e se essa pessoa fosse o seu inimigo? Se essa pessoa te odiasse e falasse na sua cara isso, todos os dias. Se essa pessoa fizesse tudo para te desagradar, você morreria por essa pessoa? Eu não morreria. Eu tenho certeza que você também não morreria. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho amado para morrer por esse tipo de gente que nós éramos. Fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele. Esse é o nosso Senhor. Cristo morreu a seu tempo, diz o texto, ou seja, Cristo morreu no tempo determinado pelo Senhor, antes da fundação do mundo, e na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho para que ele vivesse e para que ele morresse por nós. Nós não estávamos esperando por ele, nós éramos inimigos de Deus, mas ele veio e morreu para nos salvar. Um pastor chamado Danny Orton, ele diz assim, quando nós, mesmo com os nossos sorrisos, a nossa educação, nós corríamos de Deus, o mais rápido que nós podíamos, construindo os nossos reinos, amando a nossa própria glória, devorando os prazeres desse mundo, com nojo de Deus, da beleza de Deus, fechando os ouvidos para os chamados de Deus para casa. Foi aí, no horror do vazio dessa existência, que o príncipe celestial se despediu dos anjos que o adoravam. Foi aí que ele se colocou em mãos assassinas desses rebeldes, numa estratégia divina planejada desde a eternidade, para purificar pecadores lamacentos e abraçá-los de coração, apesar da sua tentativa imunda de se salvar sozinhos. Nós não esperávamos por ele, queridos. Que prova de amor maravilhosa. Não há prova de amor igual.
Ele morreu por nós e nós não merecíamos isso, nós nem mesmo queríamos isso, foi pura graça do Senhor. A morte de Jesus no nosso lugar não nos dá apenas uma sobrevida aqui, como aconteceria se a gente morresse no lugar de outra pessoa? Não. Paga a nossa dívida com Deus, nos livra da morte eterna e nos dá a vida eterna nele. Deus tomou a iniciativa de nos amar. Nunca esqueça disso. 1 João 4, 9 e 10, que nós lemos mais cedo, diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor nos ama como nós somos, pecadores indignos do seu amor. Mas Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa como somos. Ele nos transforma, Ele faz tudo novo, porque se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E talvez você que está aqui ainda seja inimigo de Jesus. Se esse é o seu caso, eu tenho uma oferta de paz para você. Paz com Deus, basta você crer em Cristo. Creia que Ele pagou na cruz pelos seus pecados. E Ele te amou sem mesmo você merecer. De fraco você vai virar forte nele. De ímpio Ele vai te fazer santo como Ele. De escravo do pecado Ele vai te fazer livre para viver para Ele. De inimigo Ele vai te fazer amigo de Deus. Mas talvez você já seja amigo de Deus, você que está aqui. Mas você tem duvidado do amor de Deus. Talvez tudo na sua vida esteja dando errado nesses dias. Talvez você esteja sofrendo muito e pensando que Deus se esqueceu de você. Talvez você não esteja conseguindo perceber o amor de Deus por você. Olhe para a cruz. Veja o amor que Deus prova por você. É de propósito que o verbo está no presente. Deus prova o seu amor. Prova. Todos os dias, Deus prova o seu amor por nós por causa da cruz do Calvário. Inclusive nos dias ruins. Inclusive nos dias ruins. Deus nos ama mais do que qualquer pessoa é capaz de nos amar. Deus prometeu estar conosco todos os dias. E Deus usa os sofrimentos dessa vida para nos fazer ficar mais parecidos com Ele, com Cristo Jesus que sofreu no nosso lugar. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Queridos, Deus prova o seu amor por nós, porque o seu Filho amado morreu no nosso lugar, mesmo nós não merecendo esse amor. E é esse amor que nos dá confiança no que nós veremos no nosso segundo ponto. A obra de Cristo garante que nós seremos salvos. Vamos reler os versos 9 a 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo continua a mostrar como o amor de Deus é único. Se nós acabamos de ver no verso 8 que o amor de Deus foi tão grande ao ponto de Ele nos amar quando nós éramos rebeldes contra Ele, agora a gente vê que o amor dele não só toma a iniciativa de nos amar, mas Ele permanece para sempre. E isso é muito importante. E para mostrar isso, Paulo faz uma comparação lógica. Se Deus, Ele prova que nos amou, Ele prova o seu amor, a ponto de Cristo ter morrido no nosso lugar, quando nós ainda éramos seus inimigos, vocês acham mesmo que agora que nós somos amigos, Ele vai deixar de nos amar? Nós já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Isso é o que nos salva da ira de Deus. Quando Paulo fala de salvação da ira, ele está se referindo ao julgamento final que Deus dará a todas as pessoas. 2 Coríntios 5,10 nos lembra que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E Efésios 5,6 diz que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, sobre os inimigos de Deus. Mas a gente se pergunta, e os amigos, como é que vão ficar nesse julgamento?
Nós, os amigos, Deus verá as nossas obras, mas em vez de dar a nós o que nós merecemos pelas nossas obras, Ele dirá: está pago, está consumado. Cristo já pagou a pena deles. Cristo já morreu na cruz em favor deles. Eles estão salvos da minha ira. Cristo já recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Ele já nos deu a sua justiça ao sofrer o que nós merecíamos sofrer. E nós que cremos nele, nós estamos salvos para sempre. Ele mesmo diz em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. É por isso que Paulo fala, se quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados pela morte de Jesus, agora que nós já estamos reconciliados, com certeza absoluta nós seremos salvos. Queridos, se Deus nos amou quando nós éramos pecadores e inimigos dele, Ele nos ama muito mais agora, que nós somos seus amigos, seus filhos amados. Que nós estamos sendo transformados por Ele. É isso que nos dá confiança. Não somos nós, é Ele mesmo, é o amor dEle que nos dá confiança de que nós seremos salvos. Em Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nisso que a gente confia, não é em nós mesmos, não é na nossa capacidade de amar o Senhor, não é na nossa capacidade de não pecar, não é na nossa capacidade de se manter firme em todos os momentos. É em Jesus Cristo, na sua obra de amor. É nele que nós temos a nossa confiança. Tem uma piada na internet, um meme, que diz que se não me quis assim, não vai me ter assim. Já viu? Geralmente o que aparece com essa piada é o seguinte, uma pessoa desprovida de beleza, uma foto dela, Ao longo do tempo essa pessoa ela passa por uma transformação e ela fica bonita. Então, se não me quis assim, não vai me ter assim. O sentido é óbvio, Quando era feio, você não me quis. Agora que eu sou bonito, você me quer? Não. Na nossa vida aconteceu algo parecido. Nós éramos horríveis por causa do nosso pecado. Mas o Senhor nos amou mesmo assim. Essa é a diferença. O Senhor nos amou mesmo assim. Se você crê em Cristo, foi porque o Senhor te quis assim. É por isso que o Senhor vai te ter para sempre. Nunca foi sobre o que nós poderíamos oferecer para Deus. Sempre foi a graça de Deus. A graça de Deus nos salvou em Cristo a despeito de nós mesmos. A graça de Deus é que nos transforma pelo seu Espírito, para que nós fiquemos parecidos com Cristo. A graça de Deus é que vai nos salvar no fim. É sempre a graça. Mas se você ainda não creu em Jesus, você não compartilha dessa vida eterna. E nem vai compartilhar, a menos que você creia. Creia hoje. Hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Você não vai querer receber a ira que vai ser destinada aos inimigos de Deus. E para você que já é de Jesus, mas você tem se sentido fraco na fé, você tem se afogado no pecado, você tem tido dúvidas se você é salvo mesmo, isso te traz angústia. Sabe de onde vem esse incômodo, queridos? É o Espírito Santo nos chamando de volta. É o Espírito Santo incomodando os seus filhos para voltarem para Cristo. Por isso, se esse é o seu caso, volte para Cristo. Volte, arrependa-se, confesse o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. É nele que nós confiamos. É no amor de Cristo que nós confiamos. Como diz o puritano John Bunyan, ele comenta aquele versículo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim de maneira nenhuma. O lançarei fora. E John Bunyan, ele comentando, ele diz, quando Jesus fala de maneira nenhuma, ele corta a garganta de todas as nossas justificativas para Deus. De todas as justificativas que a gente dá com a nossa fé misturada com incredulidade. Porque a gente chega para Deus e Deus fala assim, eu te salvei, meu filho. Aí você fala, Deus, mas eu sou um pecador. E Cristo diz, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu sou um pecador de longa data. Nossa, se o Senhor souber dos meus pecados, Deus sabe dos seus pecados. E Ele diz, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração duro, eu não aprendo, eu peco, cometo a mesma coisa de novo.
De maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração desviado, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia do Senhor, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom para oferecer, de maneira nenhuma lançarei fora. Essa é a palavra do Senhor para nós. Se você crê em Jesus, querido, querida, você está salvo para sempre. É aí que está a nossa glória. E esse é o nosso terceiro e último ponto. A nossa glória está no Senhor Jesus Cristo. Vamos reler o verso 11? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Depois dele falar da grandeza do amor de Deus que reconciliou a nós pela morte de Cristo consigo, quando nós éramos inimigos, do amor que nos preserva, que nos faz sermos salvos no fim. A conclusão não pode ser nenhuma outra, a não ser nós darmos glórias ao Senhor. É por isso que Paulo diz, nos gloriamos em Deus por meio de Jesus Cristo, porque foi dele que nós recebemos a reconciliação. É interessante que Paulo tinha condenado os judeus, nessa mesma carta, lá em Romanos 2,17, você não precisa abrir, mas os judeus eles diziam, nós nos gloriamos em Deus. Mas ele está dizendo agora que nós nos gloriamos em Deus. Ele está se contradizendo? Não. Quando os judeus eles diziam que se gloriavam em Deus, na verdade, eles se orgulhavam de si mesmos. Eles diziam, nós somos os escolhidos de Deus. Nós temos a lei, nós somos os filhos de Abraão. Nós somos o povo, melhor do que todos os povos. E esse se gloriar aqui é diferente. Esse se gloriar é dar glórias a Deus. É se alegrar porque foi Ele que nos reconciliou consigo em Cristo. É dizer, nós somos pecadores miseráveis sim, mas Ele é um Deus tão misericordioso, tão amoroso que Ele nos salvou mesmo assim. A nossa glória, queridos, não está em nós mesmos. A nossa glória está em Cristo. É Ele que nos dá reconciliação com Deus. Quando nós entendemos a obra maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas, não tem espaço para orgulho no nosso coração, porque nós sabemos. Se não fosse Ele, nós não seríamos capazes. Só tem espaço para adoração, louvor, alegria, gratidão. Por causa de Jesus, queridos, as palavras do profeta Sofonias, que nós lemos mais cedo, capítulo 3, e eu selecionei os versos 14, 15 e 17, elas se cumpriram nas nossas vidas. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou de ti as sentenças que eram devidas. O Senhor lançou fora de ti o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. O Senhor teu Deus está no meio de ti e Ele é poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele se renovará no seu amor. Ele se alegrará em ti com júbilo. Queridos, Deus se deleita em nós. Mas não por causa de nós meramente, mas por causa daquele a quem estamos unidos, o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que afastou de nós as sentenças que nos eram devidas. Foi Ele que nos livrou dos nossos inimigos, a saber, a nossa própria carne pecaminosa, o mundo, o diabo. É Ele que está no meio de nós pelo seu Espírito Santo, que garante que nós não veremos mal algum, nós seremos salvos no fim. Ele nos salvou e nos fez parte desse relacionamento de deleite e amor da Santa Trindade. Nós entramos nesse relacionamento. É ou não é motivo suficiente para darmos glórias ao Senhor? Quando eu fiz 18 anos, a coisa que eu mais queria era tirar a carteira. Só que aí não era de trabalho, tá? Meu pai me fez tirar de trabalho primeiro, mas era de motorista. Sempre sonhei com esse momento. E no dia da prova eu estava bastante nervoso, não sei porquê. Por coincidência, era o mesmo dia que ia sair o resultado do vestibular lá da universidade, que eu tinha feito. E eu estava com uma expectativa boa com relação ao vestibular, porque eu tinha tirado notas boas dos anos anteriores, aquele vestibular seriado, né? Acho que aqui tem também. Fiz lá em Sergipe, na minha terra.
Mas com relação à prova de direção, a coisa era diferente. Eu não estava com uma expectativa muito boa, não. Não deu outra. Eu reprovei na prova do Detran. Eu perdi a baliza por alguns segundos. 5 minutos é muito pouco para fazer uma baliza, não é não? E quando eu cheguei em casa, eu estava arrasado, né? Perdi a baliza. E aí saiu o resultado do vestibular. Eu passei para geologia. E todo mundo comemorando, você passou, você passou. E eu aquele sorriso amarelo, né? Eu não conseguia me alegrar, porque eu tinha perdido a prova do Detran. Eu deixei de me alegrar com algo muito maior, ter passado no vestibular, porque eu não consegui uma carteira de habilitação. Porque eu inverti na minha cabeça as prioridades das coisas, a importância das coisas. E sabe, queridos, muitas vezes a gente faz assim. A gente deixa que as ansiedades dessa vida, que as tristezas dessa vida, tapem a alegria daquilo que é mais importante para nós. Nós já estamos reconciliados com Cristo. Nós já estamos salvos. O Senhor nos ama. Às vezes a gente inverte essas coisas por causa dos problemas dessa vida. Mas isso é muito maior do que qualquer coisa. Nós somos salvos. Por isso, se você já foi reconciliado com Jesus, peça a Ele, Senhor, dá-me alegria todos os dias na Tua salvação. Todos os dias, Senhor. E isso, queridos, não é diminuir a nossa dor, o sofrimento. Nós sofremos nessa vida mesmo. Mas isso é colocar na perspectiva certa a nossa dor e o nosso sofrimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Essa comparação que você tem que fazer. A nossa glória já está em Cristo. Compartilhe isso com as pessoas. Mostre que a alegria incomparável é ser reconciliado com Deus para sempre por causa de Jesus Cristo. Mostre o que aguarda todos aqueles que creem nele. Espalhe essa esperança. As pessoas precisam de esperança. Nós precisamos. Elas precisam também. E hoje mais ainda que todos estão sem esperança em nada. A verdadeira esperança é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E querido, quando você falhar, quando você se decepcionar consigo mesmo, lembre-se, nunca somos nós. Nunca foi você, nunca fui eu. Sempre foi Cristo. A glória é somente dele. Por isso, arrependa-se. Se alegre nele novamente. Se você estiver se achando sem valor, lembre-se, em nós mesmos nós não temos valor. Mas em Cristo nós temos valor maior do que qualquer coisa nesse mundo. A glória é dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, a nossa esperança não está em nós mesmos, mas está no Senhor Jesus. Quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos dele, Cristo nos amou ao vir ao mundo para morrer por nós. Antes mesmo que nós o conhecêssemos, ele já sabia o nosso nome desde a eternidade. E ele disse ao Pai e ao Espírito, eu vou morrer por eles, porque nós escolhemos cada um deles. É por causa desse amor maravilhoso e por causa disso, o Filho amado, ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Mesmo nós sendo seus inimigos, ele pagou a nossa dívida com Deus, nos transformou de inimigos em filhos amados do Senhor. Mas a morte não venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por causa da sua vida, do seu amor que continua hoje, nós podemos nos gloriar nele e na certeza de que nós estamos salvos para sempre. Eu te perguntei no início, né? Você já recebeu alguma prova de amor? Se você está em Cristo, você recebeu a maior prova de amor de todas. De todas. Porque abdicar de um trono da Inglaterra, inventar um triturador de lixo, construir jardins suspensos, compor uma música para a amada, são provas de amor impressionantes para nós aqui. Mas a maior prova de amor foi, é e sempre será o que Jesus Cristo fez por nós, a sua noiva. O Rei dos Reis deixou o seu trono por um tempo para descer e se tornar um de nós.
para viver perfeitamente, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Ele triunfou sobre a morte e ele pegou os nossos pecados e jogou no ralo do esquecimento. Ele preparou para nós não só um jardim, mas uma cidade inteira, Jerusalém celestial. E com ela no meio, a árvore da vida. E nós, a sua noiva, que iremos cantar uma música em homenagem a ele. Dizendo em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Amém.